Bom dia, boa tarde, boa noite, relatores desta CPI que o presidente nos fala. Bom, faz um tempo que eu não faço essa parada, enfim. Estou meio gripado, então, sabe, quando o homem fica gripado, ele começa a pensar que ele vai morrer. E, ultimamente eu tenho tido algumas reflexões, não necessariamente descarregando apenas ódio gratuito. Nunca é gratuito, sempre tem um motivo, né? Senão, o ódio nunca é gratuito, ele sempre tem uma causa. Enfim. Bom, eu tô um pouco mais reflexivo hoje. Eu queria compartilhar uma história com vocês, porque eu fico realmente abismado da diferença entre as pessoas, entre as classes econômicas aqui no nosso querido Bostil, né? Hoje é dia 20 de outubro, falta 10 dias para as eleições e, bom, vote 22. Apesar de que o homem decepciona às vezes, mas é o que temos. Dada a introdução, como todos sabem, eu acho que quase todos sabem, eu trabalho com turismo, né? Então é uma área muito gratificante, a gente consegue tirar um bom dinheiro e às vezes, né? Dependendo do fechamento do mês, dependendo de como está as viagens, etc. Mas de maneira majoritária eu atendo pessoas, né, com a classe econômica muito alta. Então, pessoas que viajam para os Estados Unidos, viajam para a Europa todo ano, passam os aniversários na Disney. E, cara, tem uma cliente que eu já atendo faz um ano, mais ou menos, e eu até escrevi sobre ela no meu Medium, depois tem esse texto escrito por lá. Mas eu queria compartilhar com vocês porque, não sei, hoje eu estou com muita raiva, mas, sabe, eu não consigo xingar ela de vagabunda, piranha, puta de gringo. Eu só consigo pensar que, porra, é muito... Sabe, eu fico... Enfim. Não sei onde vocês moram. Se vocês moram em São Paulo, vocês vão conseguir traçar bem esse perfil. Mas vamos chamá-la aqui de Bruna. Então, pensa... A Bruna, ela é de São Paulo, Zona Sul, condomínio fechado, com portaria 24 horas. Ela e as amigas cresceram passando seus rolês, seus aniversários. Aniversários não, né? Porque aniversário elas passam em Orlando. Mas enfim, todo dia, todo final de semana, Outback Steakhouse, onde elas comem autêntica Australian Food. Então, é uma comida muito chique aqui na palafita carioca, né? Pra nós é um nível muito alto. Enfim, então a Bruna ela vai no Outback, ela vai no Starbucks, ela assiste Friends, The Big Bang Theory, ela aprendeu inglês, ela jura que ela aprendeu inglês assistindo Friends, quando os pais dela pagaram, na verdade, 15 anos do cultura inglesa. Enfim, acho que vocês já traçaram esse perfil, que desde criança ela sempre vai para Orlando, Nova York, ocasionalmente algumas cidades menos conhecidas dos Estados Unidos, onde os premium outlets, que é uma modalidade que a gente trabalha muito aqui, são mais baratos, né? Então, assim, ocasionalmente ela vai para Roma, Paris, Londres, né? Onde ela adora Liverpool, pois tem o Museu dos Beatles, onde a gente vende pelo menos uma vez por mês para ela, né? Ela ama Beatles, Queens, enfim, whatever. Esses são os artistas que marcaram a vida dela, mas não tanto quanto Friends marcaram. Bom, tem mais alguns detalhes, né? Porque, resumidamente, esses são os únicos países que a Bruna conhece. Então, por amostragem, ela assume que todos os países do exterior são iguais ou parecidos com os que ela conhece. Então, a gente tem aí o planeta inteiro dividido em diferentes continentes, mas todos os países eles vão entrar na cabecinha dela, eles vão se parecer com ou Estados Unidos, ou Reino Unido, França ou Itália, né? Países desenvolvidos, que não tem frentista nos postos, onde ela e o namorado Matheus, nome fictício também, tiram as fotos dizendo que viraram frentistas, né? Que agora eles são frentistas europeus, né? Na gasolina mais barata do planeta, depois da que o Bolsonaro sancionou. E aí elas mandam essas fotos pra página do Facebook Perrengue Chique, onde não é mais usado, porque hoje em dia o Facebook não existe mais, mas mandava muito. E depois marca a agência ainda. Enfim, como eles não saem das áreas turísticas, né, eles não sabem muito bem apontar as diferenças entre os países. O que a gente sempre ouve
nas inúmeras viagens. Bruna, quando você viaja, o que você acha, né, dos países? Ela fala que os Estados Unidos é moderno e a Europa é histórica, é cultural, é o patrimônio da humanidade, né? Bom, mas também tem mais coisas sobre Bruna. Ela tem a ascendência alemã, né? Apesar dela morar em São Paulo, ela jura que ela tem ascendência alemã, italiana, sírio-libanesa e portuguesa, né? Não basta uma, ela é um misto das raças das etnias mais desenvolvidas do mundo, né? Então, do lado alemão, ela diz orgulhosamente que herdou a alta estatura e os cabelos claros, porque ela tem 1,75 e é uma loira linda, maravilhosa, com silicone em dia. Ai, meu silicone, meu Deus, Bruna. Migalhas de silicone para esse pobre que vos fala. E do lado italiano, além do passaporte vermelho, que ela sempre faz questão de trazer, né, para a agência, para a gente conferir, como quem diz ali no passaporte, né? Além desse passaporte que ela tem, ela também tem o temperamento, não é temperamento, é o santo forte. Ela é uma pessoa de personalidade, ela não é mal educada, né? Ela sempre vai falar que a grosseria dela tá vindo, que o italiano está falando por ela, né? Não é que ela grita, é que na cultura, né, como ela foi criada no norte da Itália, ela entende que não, o povo italiano, o povo italiano, falamos desse jeito, não é que eu estou sendo grosseira, rude, né? E, claro, não vamos esquecer do lado sírio-libanês. Ela tem um detalhe muito importante, porque ela sabe fazer quibe cru com cebola e manjericão. Então a gente pode ter, assim, a gente vê que é uma pessoa autêntica, né? Não tem pessoas parecidas com Bruna no planeta. Não nos esquecemos do lado português, né? Que ela nem lembrou que existia, mas ela fica feliz por ter essa parte genética, porque Portugal tá na moda, né? Porto, cidades bonitas, Coimbra, Fátima. Então, apesar dela não ter o sobrenome, nem exponencialmente, eventualmente ela esquece, né, que ela tem essa linhagem, porque ficou para trás o sobrenome português, né? Quando a mãe dela casou e fez a questão de retirá-lo, porque isso era muito comum. A gente também não pode esquecer do inglês de Bruna, né? Que antes de entrar na publicidade, ela estudou em escolas particulares caríssimas, onde o inglês britânico era ensinado desde criança. Então, ela sempre diz que ela fala inglês britânico e sem sotaque, tá? Deixando isso bem claro, não podemos nos esquecer disso também. Aí Bruna vai para os Estados Unidos, né? Quando ela vai interagir com os americanos em Miami ou em Nova York. Dependendo, né? Porque Nova York e Los Angeles pra quem quer ir para os Estados Unidos conhecer, é caríssimo, tá? Miami e Orlando é mais baratinho, sul da Flórida ali, gostosinho. Se for fazer uma viagem pra América, faz por ali primeiro, tá? Mas é melhor começar ali, porque a gente sabe que, né, nosso IDH de 2 dígitos, de 0, insira 2 dígitos, não temos condições para ir para qualquer outro estado americano que não seja Orlando nem Miami. Bom, mas enfim, aí a Bruna ela vai para Nova York e quando ela vai interagir, né, com algum americano que vê o seu louro platinado, né, as suas amigas platinadas e também vê o Matheus, seu namorado pau de selfie com a camisa da CBF do Brasil, escrito 22, além, claro, de o gringo ver que eles fazem as fotos no Walmart, né? Os gringos imaginam, né, que, esse pessoal não é daqui, né? Se tratam de estrangeiros. E aí, quando eles chegam e aproximam e dizem from Brasil, são questionados, né, se conhecem a Amazônia, Buenos Aires ou Machu Picchu, o que Bruna diz que não conhece, porque ela estava ocupada conhecendo Londres, Nova York, Orlando como a palma da mão, mas ela nunca foi conhecer os grandes marcos históricos da América Latina, porque ele é boa demais para isso, né? Vamos falar a verdade, né? América Latina também, não vou julgar aqui, porque, Lima, Cusco fica aqui do lado e ninguém quer ir pra essa porra, né? Vamos falar a verdade aqui. Ninguém quer ir pra Argentina ver tango, né? Então, bom... E aí eles perguntam isso pra ela, perguntam se eles falam espanhol, né? Porque afinal ela é latina, dando a entender que o white dela não é muito white, né?
Então, quando isso acontece, a Bruna não se conforma, né? Pela primeira vez na vida, ela vê que alguém colocou ela de uma maneira ou outra num rótulo, né? Com o peso negativo de ser latino na mente dela. No nível de pessoas que ela não quer ver semelhanças, porque ela não é latina. Ela não é da mesma espécie que o paraibano da palafita, né? Ela não é nem do mesmo país, vamos falar a verdade, né? Que o Sudeste é meu país. Então, ela não quer nem essa relação com a vida dela. Então, quando ela vê que ela é posta no mesmo rótulo que é posto o vendedor da Guatemala, né, que ela pensa que é mexicano, né, o origem indígena que migrou depois do 7 de setembro, do imigrante do El Salvador, que trabalha de camareiro em algum hotel em Kissimmee, o peruano que toca flauta no metrô de São Paulo, e a brasileira que é empregada doméstica no apartamento dela na Zona Sul em São Paulo, que é do Amazonas, pessoas em geral que ela nem diz bom dia, né? E aí ela entra em crise, afirmando que não tem nada contra essas pessoas, apesar dela ver um rótulo negativo, ela não tem nada contra, né? São pessoas, o que também não tem problema você ter algo contra, apenas assume, cara, assume, você não quer ser confundido com um vendedor que veio da Venezuela que tá vendendo bala, cara, não tem problema, só que não. Ela é beautiful people. No Twitter ela diz não a todo tipo de preconceito, né? Todo tipo de generalização. Pleno século 2022, vocês estão generalizando as pessoas. Isso é errado. Eu aprendi na Federal que isto é errado. Meu professor de antropologia jurava pra mim que era errado, né? Como que eu posso estar fazendo isso? Impossível, né? Mas ela não tem nada contra essas pessoas. Ela apenas não é igual elas não são iguais, né? A Bruna e essas pessoas não são iguais. Ela é muito diferente, né? Ela diz com orgulho: I don't speak Spanish. I don't speak. No hablo sua língua, manito. O que estás hablando comigo? No hablo. Né? Porque o português, de acordo com a Bruna, que nunca pisou na Rússia, mas ela diz que o português parece mais com o russo do que com o espanhol, né? Ou então, não sei porque não gosta de espanhol, não vai. Claro, né? Ela não gosta de espanhol. Ela jura que ela aprende inglês sozinha, mas o espanhol, que é uma língua irmã nossa, ela diz que não entende, eu não compreendo. Eu compreendo o russo, não compreendo o espanhol. Entende, irmão? Então, basicamente, só queria dizer que essa pessoa que mistura árabe com turco, chinês com japonês e coreano, né? Essa pessoa sempre diz que está decepcionada e ela quase fica insultada do americano supostamente não saber geografia, né? Não, nós temos o SUS, os americanos não sabem geografia, nosso país é maravilhoso, né? Então ela fica chocada, ela faz um relato no Twitter e aí ela vem aqui na agência conversar com este que vos fala e contar esses relatos que eu contei pra você agora, porque ela foi discriminada no Americanil. Por quê? Porque perguntaram pra ela se ela conhecia Machu Picchu. E aí ela entendeu que ela tem a mesma característica do vendedor mexicano que passou pela fronteira num caminhão. E pro americano, ela e esse vendedor mexicano são a mesma pessoa. Então ela fica indignada. Então, tem muitas Brunas por aí, né, no geral, né? Podem ter brasileiros que se choquem por outras razões, no entanto, mas na realidade só queria deixar esse relato para vocês. Então, por favor, se vocês forem para os Estados Unidos, não seja essa pessoa, não que vocês vá, né? Porque como eu disse, nosso país, dependendo de onde que você mora, o IDH é 0,02 dígitos, então é complicado viver nesse país. E então é isso, eu só queria deixar esse relato aqui hoje. Antes, assim, deixar esse relato como introdução, né? Faz tempo que realmente eu não gravo e tem acontecido muita coisa, agora que eu já desabafei desse caso, né? Corinthians perdeu ontem, nunca foi triste, apesar de odiar mais o Flamengo, pra mim tanto faz, é como se duas minorias estivessem se matando, qualquer uma que morresse eu ia ficar feliz, entendeu? Então, jogão, foi um jogo pegado, jogo de final, coisa boa. Se você é corintiano, sentou na rola, acontece, meu amigo, pode chorar, dias de luta, dias de glória. O que temos de notícia, né? O que temos de notícia para essa semana, a TSE censurando a mídia na cara dura, e basicamente ninguém vai fazer nada. Alexandre de Moraes é a pessoa que mais tem poder no Brasil atualmente, no Bostil. O cara manda, ele faz o que ele quiser e foda-se, né? Ninguém vai impedir esse cara.
É bizarro acontecer isso. E paralelamente ao que tudo isso acontece, eu tenho manifestações contra Bolsonaro na faculdade, sendo que o outro candidato literalmente fala sobre regular mídia, cara. Isso é bizarro. Apesar de que, sendo bem sincero, eu acho que o Bolsonaro ele tá vindo numa pegada que ele tá começando a aparelhar o Estado de uma maneira que eu creio que ele vai ter tanto poder quanto o PT daqui a um tempo, né? Eu digo de uma articulação que os ministros fazem uma campanha descarada, né, pró-Lula. Então, não... Assim, é complicado falar disso, porque, porra, o Bolsonaro também não tem sido o melhor dos mundos. Infelizmente é o que temos, né, nessa situação. Mas não vou criticar do homem, faltando 10 dias pra campanha, temos que apoiar 22. Mas enfim, tava falando que é bizarro que, cara, paralelamente ao que tá acontecendo no cenário do Bostil, do TSE claramente rasgando a Constituição, a gente tem apoios gigantes em massa ao nosso querido candidato José Inácio. Cara, até esqueci, José Luiz Inácio Lula da Silva. Acho que é esse o nome dele completo. É tipo um trava-língua, você não consegue falar o nome dele separado, tem que ser rápido. Enfim, teve a faculdade de Santa Catarina, a UFSC, né, que 0,8% dos alunos fizeram uma manifestação flopada. Se eu mandar mensagem no grupo do Zap pra tomar uma cerveja de última hora, parece mais gente. Mas, mesmo assim, é bizarro como esses caras têm força, cara. Um D7, faculdade, eu não sei, acho que vocês estão. Tem muita gente que tá na faculdade. Mas, cara, isso é bizarro. Principalmente em faculdade pública, cara. Federal. Estadual nem tanto, acho que é meio flopado. Mas, cara, universidade federal, o DCE, eles têm um poder bizarro, cara. E eu sempre uso esse exemplo porque eu vi muito isso, cara. Você entra na faculdade e tem um cara, tipo assim, do 19º semestre de Ciências Sociais. Que, tipo assim, ninguém nem sabe quem que é esse cara. Os professores não sabem nem que se falta muito para ele terminar, porque o cara simplesmente ele utiliza do sistema excelente que nós temos de concurso para vestibular, e ele passou e foda-se, e agora ele fica até morrer sugando dinheiro público, cara. É igual acontecia com o movimento da UNE, né, da União Nacional dos Estudantes, em que, porra, a presidente lá, aquela gorda escrota lá, até esqueci o nome dessa puta, deixa eu ver aqui se eu lembro, acho que é Katrina alguma coisa. Eu lembro que em 2018 o pessoal da MBL batia muito nela, porque simplesmente ela estava há 7 anos como membro do UNE, numa universidade federal, e ela não se formava, cara. 7 anos. E isso é bizarro, porque se a gente for parar pra pensar, você não se forma uma federal em 4 ou 5 anos, porque você sabe que em algum momento vai ter paralisação, cara. Isso é muito bizarro, porque o tempo mínimo esperado para você se formar numa faculdade federal é 6 anos, porque você sabe que um período desse vai ter paralisação, não vai contar falta e vai ter que repor um semestre. E, porra, isso é um absurdo. E eu não entendo. Eu realmente não entendo o que acontece com o nosso movimento estudantil, cara. Porque eu não sei, porque, por exemplo, os professores, eles não são capazes de doutrinar os alunos de uma maneira que quando eles entram na faculdade, eles entram um livro em branco. Ninguém é um livro em branco. A gente já entra com alguns pensamentos, algumas doutrinas nossas, e isso pode ser agravado ou, né, desestimulado, mas no final das contas, é impossível você ter uma oratória tão forte por uma pessoa que, né, levando em conta que ela passou no vestibular de federal, não necessariamente que ela é uma pessoa, né, racional, inteligente, mas, assim, ela é uma pessoa que ela teve uma boa base, né? Porque, no geral, essas pessoas, né, têm grana e elas têm uma boa base, elas têm uma boa educação, sabe? Apesar da educação no Brasil ser voltado para vestibular, o que é um marco impressionantemente ridículo. E, cara, a universidade, no geral, é uma coisa ridícula, cara. Mano, isso realmente é muito bizarro mesmo, porque tem até um livro que eu usei nele pra referência pra um trabalho, que o cara fala que 80% da renda que se ganha tendo um diploma de curso superior, de uma IES, basicamente, ele não condiz com as disciplinas que você estudou, não foram aproveitadas, né? Então, por exemplo, se você, sei lá, cursa administração,
80% do que você viu na faculdade, você não vai utilizar pra nada. Se você tem um negócio bem sucedido, provavelmente essa faculdade não serviu pra porra nenhuma. A faculdade, na minha visão, ela serve principalmente para você, entre aspas, para alguns cursos, fazer uma peneira, né, escorrer ali, como por exemplo alguns cursos que são um pouco mais complicados de você não ter uma especialização, que você exige estar filiado a um conselho, né, seja de psicologia, engenharia, medicina, odontologia. Eu acho que são esses 4 que você obrigatoriamente precisa estar filiado a um sistema. Deve ter mais... tem a de direito também, né? Tem a parada da OAB e etc, essa puta viadagem. Mas direito não necessariamente o bacharel não tem que estar ligado a um conselho, você tem que passar na porra do exame da ordem, né? Que também no Brasil é um meme. Mas enfim, cara, faculdade é uma parada bizarra. Eu não sei qual curso vocês fazem, mas eu, como formando em psicologia, eu tenho um misto de vergonha, cara, dessa profissão, porque a psicologia, falando no geral, ela é pouquíssimo científica, e ela é encarada como área da saúde, tá? Então, assim, vou dar um parecer pra vocês, até se alguém cursar pode também complementar isso daqui, né? Isso é verdade, né? Isso é verdade. Eu tenho contato com psicólogos profissionais, né? Com atendimento, faço acompanhamento, etc. E isso é o que eu vi na prática, tá bom? Da função. Então, começando lá pela parada da faculdade, cara. O curso, ele é composto por aproximadamente aí, arredondando dependendo de qual IES você cursa, né? 80% das disciplinas são não científicas. São psicanálise, psicologia analítica, psicologia humanista, filosofia, antropologia, psicologia social e por aí vai, tem muita coisa. Teorias como as de Freud e Jung, que é essa pseudociência maldita que chama psicanálise, que só é levada a sério na porra do Brasil, cara, é muito chamativo para os alunos. A gente tem seminário com o professor que faz isso há 30 anos, eu fico inconformado. Até porque o corpo docente, a maneira como o curso é composto, dá a entender que essas teorias, né, entre aspas, dependendo da universidade que você está, elas estão acima de outras. Tipo, por exemplo, a análise de comportamento, que é sempre tratado como uma teoria arcaica. E ninguém fala nada sobre isso, mas levam psicanálise a sério, né? É algo que definitivamente não é verdade, né? Por exemplo, aula de anatomia, neuroanatomia, psicofarmacologia, que são matérias importantes, né, realmente que tem uma base, uma falseabilidade ali sólida, equivalem a, por exemplo, para quem está no ensino médio, o inglês na escola pública. Ninguém aprende porra nenhuma e todo mundo que se forma sem saber nada sobre o corpo humano. Sequer sobre o cérebro, tá? E os psicólogos formados são extremamente despreparados para trabalhar com qualquer caso clínico, cara. Qualquer tipo. A gente tem, 0,1% que se dedica realmente a estudar por conta própria, né? E obviamente que é a diferença de uma universidade para outra. Mas mesmo nas menos piores, né? Vamos falar assim, nas melhores não, nas menos piores, o curso ainda é hoje, no Brasil, ele é mal elaborado. E é pseudocientífico sim, cara. É bizarro isso. Aqui no Brasil, pra falar a verdade, é meio que uma piada, cara. E se você cursa psicologia, eu não preciso pedir desculpa porque você sabe que é verdade, né? Você sabe que isso é verdade. E se você é formado ou formou-se recentemente e não concorda com nada disso, você faz parte dessa massa de péssimo aluno ou profissional que a gente está formando, cara. Se você acha que isso que eu tô falando não é verdade, você está fazendo post no Instagram para sinalizar a virtude. Eu tenho certeza absoluta disso. E apesar de tudo, né, a clínica é uma área muitíssimo bem remunerada, cara. Se cobra caro, sim, tá? Atende muito paciente todo dia e nem sequer precisa pagar uma secretária, se você não quiser, cara. Por exemplo, tendo exemplos aqui, cara, minha mãe, por exemplo, tá? Nesse tipo, não criticando, né, minha mãe, mas eu tô querendo dizer que é o que eu vejo de questão financeira, principalmente com isso. Por exemplo, psicólogos que trabalham em área empresarial ganham centenas de milhares de reais por uma
atividade, por uma palestra, cara, aliás, um treinamento intenso, né, um treinamento de empresa, é muito bizarro isso. E, tipo assim, voltando a gastos, né, para ser um psicólogo bem remunerado, você não precisa sequer acender a luz da sala se você tiver de dia e tiver uma janela, cara. Não precisa gastar com equipamento, tirando os livros, mas, porra, isso, cara, eu acho que isso nem é considerado equipamento, pô, isso é estudo, cara, isso vai de você. Por exemplo, fisioterapeuta, dentista, gasta uma nota com isso. Ou outra coisa, por exemplo, não tem plantão para caso de saúde grave, não tem plantão repentino. Sei lá, o cara teve uma crise para se matar, ele não vai ligar para você, cara, não existe isso. Se acontecer, é raro, é bem raro. E sendo bem sincero, cara, essa área, ela pode enrolar muita gente, tá? Se você for um psicólogo, a gente sabe que a gente pode enrolar muita gente se quiser, tá? E simplesmente não souber o que você está fazendo, é o que mais tem gente assim, psicólogos de 25 anos, não confiem nessas pessoas, por favor, porque, por exemplo, se você quiser enrolar uma pessoa, as pessoas não vão perceber, elas vão demorar, e se elas perceberem, tá, o que raramente acontece, elas não conseguem provar e reclamar para ninguém que foi submetido a um mau procedimento, entendeu? No máximo que ela pode fazer é mandar uma denúncia pro Conselho Regional de Psicologia, CRP, mas isso não vai acontecer porra nenhuma, é só você falar que você estava usando um método XYZ que é validado por algum esquisito que publicou um artigo na PubMed e você sai safo, cara. É bizarro. O cenário de educação no Brasil é horrível, cara, é um lixo. Bom, enfim, é um absurdo, né? Foi triste dizer isso, hoje é só coisa triste aqui, é só depressão 2, né? TEPT e foda-se. E isso não para no curso da psicologia, cara. Curso para professor, como por exemplo, licenciatura, cara. O cara tem que aprender pedagogia para dar aula para criança. Não, porra, ele tem que saber a porra da matéria, ele tem que ser uma pessoa letrada, uma pessoa mestra no que ele vai falar, cara. É isso que define um bom professor. Tem uma frase do Eng Léo, que ele falou no podcast do Monark, que é muito verdade, cara. Tem muita gente dando aula e não tem professor no Brasil. Não tem, cara. E é por isso que quando tem essas questões de professor ganha mal, o pessoal quer comparar o ensino com o do Japão. O pessoal é maluco, a gente tá na América Latina, cara. A gente é o melhor país da América Latina e estamos nesse nível. Você não tem como você comparar com um país como o Japão, velho. É bizarro demais isso, velho. Bom, enfim. Fica aí esse desabafo. E dia 30 a gente vai saber como é que vai ficar o país, se a gente vai voltar a comer barro ou não. Bom, muita coisa pode acontecer até lá, né? Mas eu acho que nada vai mudar e a gente vai continuar sendo esse país excelentíssimo formado por pedófilos, caminhoneiros, putas e analfabetos. É isso, hoje foi só tristeza, hoje foi só pra você ficar pra baixo, começando o seu dia bem. Vai ter um podcast mais animado no sábado agora sobre ranqueando animes, né? Com alguns amigos meus, que a gente fez uma parada bem maneira. Acho que vai ser bem legal aqui, pra dar um up depois É que eu tô gripado. O homem doente, automaticamente ele tem a pulsão de morte, que falando em pseudociência, né? A pulsão de morte. Então a gente fica pra baixo. Acontece. Mas enfim, voltando aqui a postar regularmente, postei o vídeo também reagindo ao documentário sobre os trans. E é isso.